Olá, eu sou Maria Fernanda Camarano, sou médica formada pela Universidade Federal de Minas Gerais, pediatra, e há 25 anos eu trabalho com medicina antroposófica e mais recentemente também com aconselhamento biográfico. Hoje eu trabalho em Belo Horizonte e trabalho também no SUS de Belo Horizonte, na Prefeitura de Belo Horizonte. Então, hoje a gente vai estar conversando sobre os 3 primeiros setênios, né? Que são as 3 grandes fases de 7 anos, né? Que seria do 0 aos 21 anos. Então, assim, o que acontece nesse período que é tão importante, né? Para a medicina antroposófica e que a gente poderia estar, então, conversando sobre isso. Então, nesses 3 primeiros setênios, ou seja, nessa fase de 0 a 21 anos, está acontecendo algo que é fundamental, né, para todo o desenvolvimento do ser humano. Então, primeiro, que do ponto de vista do corpo, alma e espírito, é nesses 21 anos que vai estar sendo desenvolvendo o corpo, né? Então, o corpo está sendo desenvolvido e é nesse período também que os corpos suprassensíveis, eles vão nascer, né? Ou seja, eles vão se individualizar. É nesse período que as forças da alma, né? O pensar, o sentir e o querer, eles vão se desprender da corporalidade. E é nesse período também que a gente chama que é o período de encarnação, né? Que é um período em que a nossa individualidade espiritual, ela gradativamente ela vai chegar no nosso corpo, né? E o final desse processo dessa chegada da nossa individualidade espiritual se dá por volta de 21 anos, né? E então é um período fundamental, né, para o ser humano e seria como se fosse a base, né, para todo o desenvolvimento do ser humano. E é nesse período também que a gente educa uma pessoa, né? A partir desse momento, a gente não fala mais em educação, né? A gente fala em autoeducação, mas é nesse período que a família, que a cultura, que a educação formal pode educar uma pessoa. E a partir depois dessa fase, a gente não fala mais em educação. Mas o que necessariamente está acontecendo nesse período? Então, a gente vai precisar de compreender que são 3 fases distintas, em que está acontecendo processos diferentes em cada setênio, em cada ciclo de 7 anos. Então, eu vou primeiro falar, né, do 0 a 7 anos, né, o que é que está acontecendo nessa fase. Então, de 0 a 7, né, a partir do momento que o corpo físico, né, nasceu com o nascimento, né, com o momento 0 da vida, né? Então, a partir do momento que o corpo físico nasceu, o nosso corpo vital, o corpo etérico, ele começa então a ser gestado, a ser individualizado. Então, nos primeiros 7 anos, o nosso corpo etérico, o corpo vital, ele está ligado ao corpo etérico da mãe ou do principal cuidador. E ele vai ser individualizado, né, aos poucos, nesses primeiros 7 anos. Né? Então, o que isso está nos dizendo? Então, está nos dizendo que então, a criança ela é dependente desse corpo vital da mãe, né, ou do principal cuidador, ela vai precisar de cuidados, né, de alimentação, de nutrição, de proteção, né, de cuidados físicos mesmo. Né? Então, ela vai estar bem dependente aí desses cuidados, né, de alimentação, nutrição, de algum adulto, né, e, né, principalmente da mãe. E então, e nesse momento a gente fala que na verdade a criança dessa fase ela precisaria de um ninho, né? Então, ser acolhida num ninho, onde tenha isso, onde tenha nutrição, onde tenha calor, onde tenha proteção, né? Onde tenha amor, né? E aí, nesse período da vida, a criança ela vai vivenciar o mundo através da percepção sensorial, né? Então, a criança, assim, né, o Rudolf Steiner, o criador da antroposofia, ele dizia que a criança nessa fase, ela é como se ela toda fosse um órgão sensorial. Então, isso a gente observa na criança pequena, né? Que quando, por exemplo, ela está mamando, está sugando o peito da mãe, e às vezes o pezinho está se mexendo. É como se
toda ela virasse um paladar, né? É como se ela, todo o serzinho dela saboreasse aquele leite. Então ela né, vai vivenciar o mundo através da percepção sensorial, então ela está nos sentidos, né? E aí já vem uma coisa que a gente deve pensar de todo o cuidado que a gente deveria ter com a criança dessa fase, com o cuidado das impressões sensoriais que ela está recebendo, táteis, né, auditivas, visuais. Quais são essas impressões, né? Desde um brinquedo, né, um brinquedo de madeira é bem diferente de um brinquedo de plástico, né? Que assim, a madeira é algo da natureza, que a impressão sensorial tátil é muito mais sutil, né? Então a gente teria que ter todo um cuidado com essas impressões sensoriais que ela está recebendo. E a criança dessa fase também, ela está profundamente mergulhada no seu corpo, né? Então o ser da criança está mergulhado no seu corpo. Então a criança ela é motora, ela é profundamente motora, né? E aí a criança precisa de movimento, né? Então a criança deveria poder, né, subir, correr, pular, subir em árvore, para ela, né, ela está nesse organismo sensório-motor, né? Então esse é um momento da vida onde ela está, é como se ela estivesse tomando posse do seu corpo, né? E através do seu sensório, do seu motor. Então isso seria fundamental para a criança, né? Que ela pudesse ter esse espaço, além do cuidado com as impressões sensoriais, que ela pudesse também ter, né, assim, poder correr, subir, pular, né, estar ativa, né? Que é uma coisa que a gente percebe hoje com toda a questão da televisão, dos eletrônicos, né? Como que a criança hoje ela está menos ativa. E por que isso é importante? É importante porque ela, né, ela está tomando posse da sua corporalidade, então ela precisa se colocar nesse espaço tridimensional, que é o que ela vai conseguir no final desse período, por volta dos 6, 7 anos, aquilo que os psicólogos chamam de esquema corporal, saber o que é direita, esquerda, em cima e embaixo. Então, para ela ter esse esquema, ela precisa de conquistar essa corporalidade, e isso é no movimento, né? E, além disso, através dessa atividade, né, que também vem através do brincar, que é uma força fundamental dessa fase, que a criança possa brincar, né, que através do brincar ela vai exercitar suas forças criativas, ela vai pôr em movimento também, né, todo o seu ser, né, a sua corporalidade, ela vai, nessa atividade, essa atividade ela é importante, porque é uma base também para uma força da alma, que é o querer, né, que seria a força de vontade, que seria a força de realização. Então a gente fala que a criança que brinca, né, ela provavelmente ela vai mudar o mundo como adulta, né? Ela vai trazer algo ao mundo, ela vai realizar no mundo. Então essa atividade, a criança estar ativa fisicamente é muito importante, é uma base para a força de vontade do adulto, né? E se a gente pensar que hoje a gente tem a depressão, né, que é uma doença que é quase que, né, quase que uma epidemia, né, como também essa força da vontade, né? Então, como estão sendo educadas as nossas crianças, né, se elas estão podendo brincar, se elas estão podendo ser ativas, para que elas tenham essa base da força do querer, né, que é importante para depois ela se colocar no mundo como adulto, né? E a criança dessa fase, como que a criança aprende? Então, a criança dessa fase, ela aprende por imitação. Então, na verdade, a educação nessa fase, a gente poderia falar muito mais numa autoeducação. Então, o adulto, ele precisa ser, né, para a criança, para que a criança possa imitar, né? Então, se a gente quer conseguir alguma coisa com a criança, tipo, se a gente quer conseguir que a criança guarde o brinquedo, você não precisa ficar mandando a criança guardar o brinquedo, mas começa, né? Isso é uma chave, começa a guardar o brinquedo e chame ela para fazer junto, e ela vai fazer junto, e ela vai, então, aprendendo a guardar, por exemplo, o brinquedo, né? Então, é muito importante que o adulto faça coisas ao redor da criança, para que, né, através dessa força da imitação, ela vai aprendendo, né? Então, na verdade, a educação nessa fase, a gente fala que, na verdade, é muito mais uma autoeducação, onde a criança vai imitar aquilo que, na verdade, a gente é ao redor dela, né?
E a lei dessa fase, assim, quem dá a lei para a criança nessa fase é a família. Então, a coisa mais importante para a criança dessa fase é a família, né? E é ela que vai, né, reger, que vai dar a lei para a criança nessa fase. E a criança, nessa fase, as crises, como as crises que ela possa viver, ela vai viver no corpo, né? Então, a gente fala que, como a criança está completamente mergulhada no seu corpo, as suas crises existenciais, entre aspas, por assim dizer, ela vai viver no corpo. Então, são as doenças febris, né? E, então, assim, através das doenças febris, né, que é assim também que ela vai viver as suas crises, também através dessas doenças, aquele corpo herdado, né, aquele corpo físico que foi herdado, né, do pai, da mãe, daquela corrente hereditária, ele pode também ser transformado, né, em mais assim, mais adequado àquela individualidade ou aquele self, né? Então, as crises nessa fase são corpóreas, são as doenças febris, e assim, como instrumentos, né, de educação que são importantes nessa fase, então, assim, do ponto de vista da pedagogia Waldorf, da pedagogia antroposófica, então nessa fase a criança ainda ela não é alfabetizada, ela não é entrada com nenhum conteúdo intelectual, porque ela precisa, é um momento que ela precisa dominar o seu corpo, a sua corporalidade, né? Então, numa escola Waldorf, instrumentos de educação é esse brincar, né, que ele deve ser estimulado com coisas simples. O ritmo, né, ele fortalece o corpo etérico, ele fortalece o corpo vital, que é o corpo que está sendo gestado. Então, esse ritmo da criança ter hora para comer, da criança ter hora para dormir, né, da criança ter hora para brincar fora de casa, para brincar dentro de casa, isso também na pedagogia Waldorf, isso é, né, o dia de um jardim Waldorf, ele é em cima desse ritmo, né, do brincar, do ritmo, do desenhar, do desenho livre, mas não entra aqui nenhum conteúdo intelectual, nenhum conteúdo, né, do aprendizado formal, porque nesse momento a criança está, então, chegando, né, essa primeira chegada na sua corporalidade. E a criança dessa fase, ela tem uma predisposição para vivenciar que o mundo é bom. Então, e se ela vivencia que o mundo é bom, isso não significa também que ela só vai ter vivências boas, né? Porque, né, isso, na verdade, né, não existe, a gente não consegue dar só vivências boas. Mas se ela tem vivências boas, né, que ela, assim, ela é essa primeira chegada no mundo dessa individualidade que está vindo do mundo espiritual, então se ela tem vivências, né, boas, se ela consegue experimentar que o mundo é bom, né, ela vai levar consigo uma confiança na existência, né? Então é algo que ela vai levar para toda a sua vida. E essa fase, do ponto de vista da medicina antroposófica, é a base para a saúde física do indivíduo, né? Então, muitas vezes, doenças do adulto, a causa dessas doenças são questões nesse primeiro setênio, nessa primeira fase do desenvolvimento. Então, gente, agora a gente vai falar um pouquinho, né, da segunda fase, vamos passar para o segundo setênio, né? E então, por volta de 6, 7 anos, há uma mudança na criança, né? Então, a criança tem aquele primeiro estirão, né, que é aquele crescimento dos membros, né, das pernas e dos braços, ela tem esse primeiro estirão, e há o nascimento dos dentes, né, definitivos, a queda dos dentes descidos, dos dentinhos de leite e o nascimento dos dentes definitivos. Então, esse momento, então, é um marco, né? É uma transição e um marco para a próxima fase, que seria, então, a criança está fechando um processo, né, e ela está indo para uma outra fase de desenvolvimento, que, como a gente vê, o desafio vai ser outro, né? Então, e a criança ela deve ser conduzida com muito cuidado nessa fase de transição de um setênio para outro, né? Que é como se algo está fechando e vai começar algo novo e que a gente não sabe, que a criança ainda não sabe exatamente o que é que vai vir, né? Mas cujos marcos
essa mudança nos dentes, que já vai dar uma individualização do rosto, né? Então é como se nesse momento a criança está mais individualizada, seu rosto está mais individualizado, seu corpo, sua hereditariedade já foi bastante transformado pelas doenças febris, então é como se fosse aí um segundo nascimento, né? E esse segundo nascimento, então, é esse nascimento desse corpo etérico ou corpo vital, que é também o nosso corpo da memória do aprendizado. Então, isso é algo muito importante, né? Que é só a partir desse momento que a criança, então, tem condição de ir para a escola, né? Não que ela não vá antes, mas assim, de ser alfabetizada e aí começar a aprender todo o conteúdo formal, né? Porque o corpo etérico acabou de ser individualizado, de fazer o seu trabalho no corpo físico, para que agora ele possa ficar liberto para, né, essas forças do corpo etérico, então ficam libertas na região da cabeça para o aprendizado formal. E isso, então, é importante, né? Assim, do ponto de vista da medicina antroposófica, se você entra com conteúdos intelectuais antes dessa fase, né, principalmente se muitos conteúdos intelectuais, acaba levando a uma desvitalização precoce da criança, né? O que pode gerar também não só um cansaço escolar, como também doenças mesmo, doenças físicas, né? Ou então a criança dessa segunda fase, né? Então é esse segundo nascimento, então já é uma outra fase. Agora a gente fala numa criança escolar, né? Mesmo que ela vá para a pré-escola antes, mas agora que na verdade a gente fala na criança escolar. E a partir do momento que nasceu, que individualizou esse corpo etérico, ou seja, agora a criança é mais independente fisicamente do seu cuidador, da sua mãe, ou da principal pessoa que cuida dela, ela é mais independente fisicamente, agora começa a gestar o corpo emocional ou corpo astral. E esse corpo emocional ou corpo astral é o nosso corpo, né, das emoções. Então, né, dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Então, agora é um novo campo de forças que a criança vai ter que lidar. Então, a criança dessa fase, ela está no sentimento, né? Que é também, né, nesse momento que vai liberar essa força da alma, que é o sentir. Então, a criança dessa fase, ela está nos sentimentos. E os sentimentos são polares. Tem horas que eu estou triste, tem horas que eu estou alegre. Tem horas que eu estou com medo, tem horas que eu tenho coragem. Tem horas que eu tenho raiva, tem horas que eu sinto amor. Então, o sentimento, ele é polar. E é esse o desafio da criança dessa fase. Então, além do aprendizado escolar, que agora começa, que também é um desafio, mas dentro disso, no seu desenvolvimento, ela tem que lidar com os sentimentos. E esses sentimentos, eles vão ficar muito claros e muito evidentes, né, principalmente na escola, né, que é como se, né, o mundo da criança agora ampliou, né, ela saiu do mundo da família e agora ela foi para a escola, ela deu esse passo, né, ela está saindo para o mundo. Então, ela foi para a escola, esse primeiro passo agora, que ainda é um espaço protegido, mas dentro desse espaço protegido da escola, ela tem que lidar com esses sentimentos que nem sempre são bons, né? E que aí a gente tem até toda essa questão do bullying, né? Que hoje, né, está muito falado na mídia. Então, a criança tem que lidar que um dia um coleguinha, né? Eu sou bonita, no outro dia eu sou feia, um dia eu sou gordo, um dia eu sou chato. Então, como lidar com esse mundo de sentimentos e que vão ficar muito evidentes, né? Com os coleguinhas, com esse lidar com os coleguinhas, principalmente dentro do âmbito da escola, né? E a criança dessa fase, como ela está no sentimento, né? E isso também é uma chave para essa fase, a criança aprende porque ela ama, né? Então, se ela não amar o professor, se ela não gostar do professor, isso pode ser, inclusive, né, a razão dela não aprender, né? E além disso, assim, e isso também é uma chave, assim, que a criança possa se aproximar do conteúdo através do sentimento, né? Então,
isso é um problema, né, na maioria das escolas, assim, no ensino tradicional, onde que o ensino nessa fase, né, já é muito abstrato. Então a criança não tem essa possibilidade de amar o mundo, né? Então é muito diferente se a criança ela se aproxima de um conteúdo, por exemplo, se ela vai estudar os animais, se ela vai, né, estudar o mundo animal. Então, se ela tem a condição dela amar os animais, né? Mas se você tem a apresentação de um conteúdo de uma forma muito abstrata, então isso vai ficar difícil. Muitas vezes isso é um empecilho também para o aprendizado. Então é uma chave a gente entender que a criança está no sentimento, né? E que através do sentimento, da afetividade, do amor, isso vai facilitar o aprendizado, né? E como ela está no mundo do sentimento, agora a arte ela vai ser, né, fundamental. Então todo o conteúdo numa escola Waldorf, numa escola antroposófica, todo o conteúdo intelectual ele é trazido também através da arte, né? Então a arte ela possibilita, né, esse equilíbrio dos sentimentos, né? Como a criança ela está nesse mundo de sentimentos, a arte ela possibilita esse equilíbrio dos sentimentos. Então é uma idade também muito interessante para que a criança possa fazer atividades artísticas, né? Possa pintar, possa cantar, possa ter contato com música, que ela ajuda também nesse equilíbrio dos sentimentos. E nessa fase, né, as crises que a criança vão vivenciar, como ela está nesse mundo de sentimentos, as crises que elas vão vivenciar são crises que a gente fala assim, são crises anímicas. Então são crises, a criança nessa fase ela tem muitos sintomas, né? Então ela tem dor de cabeça, dor de barriga, muitas vezes ela volta da escola com dor de cabeça, dor de barriga, e aí a gente pode inclusive sentar e perguntar para ela o que aconteceu na escola, né? Então na verdade esse é um período que tem muito pouco doenças físicas, né? É o período de maior saúde física do indivíduo, seria esse segundo setênio, né, de 7 a 14 anos, mas a criança tem muitos sintomas, né? E uma coisa que eu ainda não comentei dessa fase é a educação nessa fase. Então, a partir do momento que individualizou aquele corpo etérico, corpo vital, a criança perde a capacidade de imitação e agora o aprendizado, né, a criança, a educação, ela vai precisar de uma autoridade, mas uma autoridade amorosa, uma autoridade carinhosa, né? E quem seria essa autoridade, né? O que é uma autoridade? Então, na verdade, a autoridade é aquela pessoa que consegue ser uma autoridade sobre si mesma, né? Sobre os seus próprios sentimentos, né? Que lida com os seus próprios sentimentos. E a gente está vendo que a criança está nesse momento de lidar com os seus próprios sentimentos. Então, a criança vai respeitar aquela autoridade. A lei nessa fase, então, como a gente viu que na criança da fase anterior a coisa mais importante é a família, aqui é a escola, né? E é lá que ela vai, né, na vivência com os coleguinhas, as amizades, o melhor amigo, né? Que ela vai vivenciar né, aquele mundo de sentimentos, né? E também todo, né, o conteúdo formal que ela vai aprender, né? Que a criança dessa fase ela tem ânsia por aprender, né? Ela está ansiosa por aprender, tem essa ânsia de aprender. Então, a lei quem vai dar é a escola. E nesse momento da vida, a criança dessa fase ela tem uma predisposição para vivenciar que o mundo é belo, né? E aquilo que a gente chegou a comentar, né, que a criança que ama o professor ou que ama a matéria, ela vai amar o mundo, né? Então, antes dela amar outro ser humano, que é o mote da próxima fase, né? A criança, então, tem essa posição, tem essa condição, né, de amar o mundo, né? De conhecer o mundo através desse conhecimento e amar o mundo. E a criança que vivenciou que há beleza nesse mundo, ela vai levar consigo a possibilidade da estesia, que é... O que é estesia, né? É o contrário da anestesia, né? Então, é essa possibilidade da gente se maravilhar, né? Da gente ter essa experiência de se maravilhar e de ver a beleza, né? Bom, e aí, então, no final desse período, né, então, por volta de 12 anos, então, já começa transformações, né, corporais agora, que
principalmente, né, então a gente vai ver as transformações do ponto de vista da maturidade, agora da maturidade sexual, então nas meninas, né, com o crescimento das mamas, o arredondamento dos quadris, com a primeira menstruação, nos meninos com o crescimento dos pelos, o crescimento dos genitais, com a mudança na voz, né? Então essa mudança, né, que é essa entrada na adolescência, que é uma grande mudança, né, é um grande momento, essa entrada aí na puberdade, que vai trazer aí várias questões. Então, nesse momento, né, então o que está acontecendo? Então, com essa entrada na puberdade, então a gente fala do nascimento desse corpo astral, ou esse corpo emocional, e aí o que isso traz? Então, a partir desse momento, a criança ela se torna emocionalmente independente dos pais, né? E ela agora tem que lidar com esse campo de forças astrais, com esse campo de forças emocionais que agora foi individualizado, né? Então a gente a gente conhece aí assim, né, os ímpetos do adolescente, né, essa impulsividade, né, e assim, os altos e baixos do adolescente, porque ele está lidando com esse campo de forças novo que está agora à sua disposição, que foi individualizado. E a partir do momento que esse campo de força foi individualizado, então agora começa essa gestação desse corpo do eu, né, que vai trazer a sua individualidade. E isso tem a ver agora que começa a possibilidade da gestação de você ser responsável pela sua própria vida, né, que vai ter a ver com o final desse período, que seria a maioridade, né, quando aí o meu eu verdadeiramente ele chegou no meu corpo, ele realmente se estabeleceu no meu corpo e agora eu vou ser responsável pelas minhas escolhas e pela minha vida. E a gente poderia dizer que de 14 a 21 seria também um preparo para isso, que é essa gestação dessa chegada, né, desse momento e essa gestação dessa responsabilidade pela sua própria vida, né? E aí, com esse nascimento do corpo astral, né, então tem o nascimento também dos ideais humanos. Então esse corpo astral também traz os ideais humanos, né? E aí é uma reflexão, né, para a gente fazer como que, né, que o jovem hoje, se ele tem espaço para que ele possa, né, viver esses ideais ou ir se colocar, né, a serviço desses ideais, porque vai nascer na sua alma também, no seu corpo astral, esses ideais. E nessa fase, gente, Rudolf Steiner, ele chama a atenção, né, que nessa fase não tem só a maturidade sexual, né, que já vai trazer todas as questões, né, assim, de como lidar com a sexualidade, que é outra questão para o adolescente, mas também que o ser humano, nesse momento, ele se torna, ele fala numa maturidade terrena, né? Então, assim, a infância ficou definitivamente para trás, né? A fantasia, a infância, ela ficou definitivamente para trás e agora eu caio na realidade do mundo. E na realidade do mundo eu vou ter que lidar com a minha sexualidade, eu vou ter que menstruar, né? Eu vou ter que pensar numa profissão. Então, ele cai nessa realidade do mundo, ele chama a atenção para esse momento. Então, a gente vê como que, né, tantas questões que estão sendo colocadas aí para o adolescente, tantas questões que o adolescente ele está vivendo. Então, essa é uma grande passagem, né? E é bom a gente, né, até lembrar que, né, como que, né, é relativamente frequente o número de suicídio na adolescência, como algo para a gente refletir, né, e a gente realmente entender assim, tantos desafios que o adolescente tem nesse momento da vida, né? E agora, gente, agora assim, a gente falando da educação, então aquele princípio da autoridade, ele não serve mais, né? Assim, então, os pais, eles não podem mais estar naquele princípio da autoridade, que agora ele já não serve mais para o adolescente, agora o princípio da educação é a liberdade, né? Então, esse eu que está sendo gestado, ele vai precisar de uma certa liberdade para escolher, por exemplo, quem são os ídolos dele, quem que ele gosta, para escolher a sua turma, né? Então é uma liberdade, mas uma liberdade com responsabilidade, né? Uma liberdade que ainda precisa ser acompanhada pelos pais, mas precisa dessa, né, dessa liberdade, desse momento em que eu vou, na verdade, como pai, eu vou fazer os combinados, mas é que é preciso de treinar essa liberdade
e também de ser treinada essa responsabilidade. E como força da alma que está surgindo, né? Então a força da alma que está se tornando livre é o pensar, né? Então isso é algo também como instrumento de educação dessa fase, né? Que o jovem possa exercitar o seu pensar, que ele possa ter elementos para filosofar, né? Para ele desenvolver esse pensar, né? E nessa fase, né, que a gente viu que na fase passada a lei da criança era a escola, a lei agora do jovem é o grupo, né? Então são as turmas, e aí né, seria bom que o adolescente achasse uma turma que tivesse um sentido, né? Que uma turma de esporte ou de música, né? Então, agora o adolescente sente uma proteção nessa turma, né? No momento em que a sua individualidade está chegando, né? O seu eu individual, então ele vai sentir uma proteção nas turmas. Então, eles andam mais ou menos vestidos iguais, porque ele se sente proteção, né? daquele algo diferente que está chegando e que é a sua própria individualidade, né? Nessa fase agora, então, a gente já fala em doenças, né? A partir dessa fase, então a gente fala em doenças orgânicas mesmo, então muitas vezes tem problema de tireoide, de fígado, né? Às vezes o adolescente, né, apresenta doenças mesmo. E nessa fase, né, o adolescente, o que ele está buscando, na verdade, é a verdade, né? Então ele tem uma predisposição, né, para a verdade. E o adolescente é crítico, né, a gente sabe disso, então ele está nessa busca da verdade. Onde é que está a verdade, né? E aí isso também é um instrumento para a gente pensar na educação, que os pais, né, é muito importante ser verdadeiros com o adolescente, porque ele percebe quando não há verdade, né? E ele está na busca dessa verdade. E se o adolescente acha essa verdade, seja ele no movimento social, seja ele, né, num ideal social, seja ele num ideal religioso, né, ou na ciência, né, o adolescente, então, ele vai levar para a vida, né, um senso crítico. E eu não falei, eu esqueci de comentar, mas a fase posterior, de 7 a 14, é a base da saúde emocional do ser humano. E essa fase, de 14 a 21, é a base da saúde social do ser humano, né? Então, gente, nessa breve noção aí desses 3 primeiros setênios, eu queria encerrar aí essa nossa conversa, e só trazendo uma pequena reflexão, né, que assim, né, vocês viram, né, a importância dessa fase, assim, né, então nesse final dos 21 anos, né, essa individualidade então chegou, né, nesse corpo, o corpo está maduro e agora essa individualidade, então ela vai fazer experiências na vida, ela vai, né, desenvolver a sua alma, que seria a fase de 21 a 42, e depois, a partir de 42 anos, o desenvolvimento espiritual. Mas assim, a importância desses primeiros anos, né, porque essa base corpórea, essa base do nascimento dos corpos, isso é fundamental para que depois o ser humano possa, né, desenvolver a sua alma e possa fazer, né, e trazer ao mundo a sua missão, aquilo que ele veio fazer, né, através do impulso né, que ele trouxe na sua, né, no seu corpo espiritual, na sua individualidade espiritual.